change. Pessoal, tudo bem? Eu trouxe essa música aí a princípio porque ela vem falando de mudanças e nosso momento é um momento extremamente complexo, né? Então, depois de uma crise lá na Rússia, na antiga União Soviética, com a quebra do bloco, houveram algumas mudanças, né? E essas mudanças são essenciais para a gente entender essa música, entender um pouquinho dessas mudanças, para perceber do que eles estão falando. Mas a ideia não é falar de música. Hoje o nosso tema aqui é um tema bem mais complexo, é um tema que afeta diretamente a vida de cada um de nós, da pessoa mais pobre, mais miserável, e aí miserável no termo de miséria, tá? De não ter condições, de falta de riqueza, até a pessoa mais rica do mundo. Né? E aí a gente vai falar sobre isso aqui. Por que a gente, em tempos de pandemia, podia estar falando sobre, nossa, vamos achatar a cor, vocês estão ouvindo isso todos os dias. E aí, se alguém tiver vontade de discutir isso, eu estou pensando em fazer uma live ou 2 lives aí nos próximos dias, falando sobre isso e buscando aí esclarecer algumas coisas, do meu ponto de vista, logicamente, baseado nas informações que a gente tem no dia a dia, tanto na mídia quanto por outros veículos, né, por outras formas aí que sejam os especialistas, os cientistas e tal. A ideia central aqui é falar sobre essa crise pandêmica que nós estamos vivenciando agora em 2020, né? Ela começou ali na China em 2019, final de 2019, dezembro, segundo as fontes de mídia, apareceu o primeiro caso, a China deu uma segurada, com medo talvez do mesmo problema que a gente está enfrentando aqui, a ideia, a visão de que a economia era importante demais para poder tomar decisões, talvez tenha sido isso, e eu não estou dizendo que é assim, mas de qualquer forma, como tem um monte de teorias aí falando sobre isso, eu estou só dizendo para vocês que pode ter acontecido, e hoje a China paga por isso porque você tem um preconceito muito grande em relação à forma que ela agiu, mas enquanto o próprio chinês, infelizmente, né, nós temos isso do preconceito que vem nessas épocas de crise, quando a gente está passando por uma situação complicada, são coisas que normalmente a gente perde a noção, que é essa noção da civilidade, mas de qualquer forma a conversa aqui é sobre as mudanças estruturais no mundo. E aí, que mudanças estruturais? Eu vou falar nesse momento, nesse vídeo, principalmente do que muito claro para cada um de nós, que vai ficando claro para cada um de nós, que é a visão que o capital tem, né? Como é que muda o sistema do capitalista nessas épocas de crise, tá bom? Então, olha só para ficar claro, nós vamos falar de uma notícia que apareceu aí ontem, né? Dia 15, antes de ontem. Hoje nós estamos já no 2017, eu estou de madrugada fazendo vídeo. Só para vocês entenderem a extensão dessas mudanças nas nossas vidas. Quando a gente saiu de 2008, 2009, daquela crise, que era uma crise que foi fabricada dentro do sistema financeiro, que a gente chama de subprime, né? Que eram os títulos que os bancos e as corretoras tinham, as seguradoras tinham nas suas mãos, nos seus ativos, né? nas suas contas, e que foi por ganância, foi criada por ganância do sistema financeiro e continua acontecendo, não mudou muita coisa em relação a isso. Os Estados Unidos criou algumas leis, mas no restante do mundo essas coisas continuam acontecendo. E aí, o resultado disso, um ano depois, 2 anos depois, e aí a gente vai falar sobre esse tipo de coisa, e o que já está acontecendo nessa crise, que é um padrão. Se vocês notarem, é um padrão. Se a gente pegar lá em 1929, algumas pesquisas podem levar a gente a mostrar lá que os mais ricos saíram mais ricos ainda. Em 2010 a mesma coisa. Essa crise agora, ela tem um particular por conta da questão do tipo de produção que a gente faz, do tipo de negócio que tem sobressaído no mercado, que principalmente na área de tecnologia, na área de entretenimento, que, por exemplo, já dá para perceber o que está acontecendo na mudança do dinheiro da mão
do dinheiro nas mãos de quem estava e para onde está indo já, tá bom? Vou colocar aqui para vocês só para a gente entender melhor, e aí a gente vai discutir, tá? A gente pode abrir essa discussão aí depois do vídeo, pode mandar perguntas ou para discussão. Eu vou mostrar para vocês aqui uma situação que claramente leva para a gente essa conclusão que a gente está trazendo aqui dessa conversa que a gente está tendo, tá bom? Olha só, Bezos é o cara que talvez seja um dos homens mais ricos do mundo hoje. Talvez a gente conheça a sua história um pouco mais pelo divórcio, né, que aconteceu, que a mulher dele ficou com boa parte da fortuna dele, né, e é natural, porque eles dois eram um casal. A questão toda vamos pensar de uma forma mais ampla. Depois que o mundo assumiu que nós estamos numa crise pandêmica, nós estamos há 2 meses, na verdade, dessa visão de crise da forma que ela está realmente acometendo o mundo. Mas menos de 2 meses depois, nós já temos o dono da Amazon aumentando em sua fortuna 24 bilhões de dólares, tá bom? Então, essa pessoa, logicamente que ele está aproveitando as deixas, as brechas que a crise deu, mas sempre assim. O capitalista, ele nunca... E aí o capitalista, pessoas, parem de olhar o capitalista como aquela pessoa que abriu o seu negocinho lá no bairro. Eu consegui, depois de muito trabalho, ter um patrimônio de 2 milhões, 3 milhões. Né? É essa a questão aqui. A gente está falando de quem realmente manda no mundo, de quem realmente tem o poder a partir da economia, a partir do dinheiro, a partir do financeiro, tá bom? E aí é importantíssimo entender isso para não ficar falando besteira, julgando, alienados, né? Porque é isso que acontece com a gente quando a gente acha que nós estamos agredindo o capitalista. Uma coisa que é muito natural, e eu quero colocar bem aqui agora, é que nós, como seres humanos, nós temos a ganância e o egoísmo como padrão, o individualismo como padrão na nossa vida. Nós aprendemos isso. Não é que a gente nasce assim, a gente aprende assim, porque nós entramos numa sociedade construída com isso. Então, quanto mais você tem dinheiro, mais bem visto você é. E todos nós, do mais pobre, da pessoa mais sem dinheiro no Brasil e no mundo, até o mais rico do mundo, pensa no dinheiro a partir desse ponto de vista. Tá bom? É só para a gente entender que esse processo é um processo relativamente natural, não que não possa mudar, mas é uma cultura que tem que se mudar toda, que é essa cultura da ganância que o capitalismo traz, que faz parte do sistema capitalista. Se não tiver ganância, se não tiver consumismo, se não tiver o status a partir do ponto de vista do ponto de vista do ter, né, e não do ser. Então, eu sou uma pessoa bem vista na minha sociedade, ao redor, pelas pessoas ao redor onde eu convivo, se eu for uma pessoa honesta, se eu for uma pessoa solidária. Não é essa a questão aqui. No capitalismo, normalmente você é bem visto quando você tem um iPhone, quando você tem uma roupa de marca. E todos nós olhamos meio que de um ponto de vista assim, e o que é pior? Nós levamos isso como se fosse um padrão para a vida da gente. Né? O que isso nos leva a perceber? Que essa pandemia já está trazendo resultados que as crises dentro do capitalismo sempre traz. Então, Bezos aqui já sai 2 meses depois. Talvez a gente vai ver outras notícias como essa, com 24 bilhões de dólares mais rico já nesse momento, menos de 2 meses depois da gente assumir que nós estamos numa crise pandêmica, tá bom? E aí eu vou trazer a ideia aqui é traçar um paralelo com a crise mais recente de 2008, mas se a gente pegar as outras crises anteriores da década de 20, né, o crash da Bolsa, e a gente pegar a década de 70, e aí eu não estou falando nem das outras intermediárias, mas as crises que a gente mais conhece, a crise do petróleo, se a gente pegar aí a crise ali dos tigres asiáticos na década de 80 para 90 ali, e pegar outras crises, nós vamos ver que sempre, com rara exceção talvez, o 1% mais rico do mundo sai mais rico ainda, tá bom? Nesse caso aqui,
o Bezos já está saindo, pode ser que mude, logicamente, mas a gente só consegue ter essa visão aqui 1 ano, 2 anos depois, que a crise já está amansada, né, amenizada. Então a ideia aqui não é falar dessa crise em termos de saúde, mas de como isso impacta na vida da gente, tá bom? Agora, olha só, eu vou trazer para vocês aqui uma reportagem do El País de 2014, tá vendo? 85% dos ricos, ou 85%, não, 85 pessoas ricas, mais ricas do mundo, somam 3,5 bilhões, né? Somam mais dinheiro em mãos, ou detêm mais dinheiro do que 3,5 bilhões de pessoas pobres no mundo. Ou seja, a camada mais baixa, a metade do mundo, eles têm menos dinheiro do que os 85 homens ou pessoas mais ricas do mundo. Essa discrepância é muito grande. 85 pessoas têm mais dinheiro do que 3,5 bilhões. E cada crise, cada passagem de crise dentro do capitalismo faz com que a gente tenha cada vez mais, né? Ou cada vez menos. A gente, eu digo a classe média para baixo, mas normalmente os mais pobres mesmo é que mais sofrem. Tá bom? Então, essa manutenção desse tipo de estrutura faz parte do capitalismo e nós precisamos entender isso para a gente poder até olhar e falar que mundo é esse e que mundo que eu quero daqui para frente, porque isso faz parte da nossa caminhada na humanidade, né? Dentro do mundo, como humanos, né? como espécie. Então, essa é uma outra que estava lá já em 2019, aqui faz pouco tempo. E aí ele vem falando, 10 anos após a crise, bilionários de Davos, que são as pessoas mais ricas do mundo, que vão para aquele encontro de governos e empresários. Os governos normalmente vão lá para justamente fazer uma coisa que é normal, que é lamber pé desses ricos, exatamente, né? Então, a gente está falando aqui, o Valor está trazendo a matéria, dizendo que esses mais ricos, eles estão cada vez mais ricos 10 anos depois, mais 1 ano depois eles já estavam mais ricos, e aí tem algumas matérias que vocês podem encontrar por aí que um ano em 2010, mais ou menos, já tinha-se essa história de que os mais ricos ficaram pelo menos 2 ou 3% mais ricos depois da crise, tá bom? Então isso é um padrão, se a gente for parar para pensar, tá? E aí, aqui já é 2010, tá? Ricos do mundo enriqueceram mais na crise. Vocês perceberam que tem um padrão, tanto nas reportagens, nos levantamentos? Então, o aumento do número de ricos foi 17% em 2009. Enquanto o mundo estava afundando em termos, os governos estavam pressionando, colocando pessoas sob julgo, quando eu digo sob julgo, colocando mais aperto fiscal em cima das pessoas, os ricos estavam ficando mais ricos. Né? Os ricos estavam enriquecendo. Aqueles que pegaram essas oportunidades, que já estavam em ascensão, ficaram mais ricos ainda. Cresceu o número de milionários, mas também cresce o número de pessoas mais pobres também. Então essa transição de valores que faz com que nós aquele egoísmo que eu estava falando, que faz com que essa transição de valores aí aconteça, porque a gente só pensa na gente. Quando a gente é pobre e está trabalhando feito um louco, a gente pensa, não, eu quero mais ter dinheiro para não ter esse sofrimento. E quando a gente sai de uma situação de sofrimento, e aí você consegue ver aquela pessoa que saiu ali de uma comunidade, de uma favela, e ele conseguiu comprar uma casa diferente, ele já muda, provavelmente. Ele muda de postura, ele já não quer mais saber das pessoas de onde veio. Outras situações são os pais trabalham a vida inteira, moram na favela, moram num bairro bem distante, não precisa ser necessariamente uma favela, mas quando seus filhos sobressaem, eles acham que eles esquecem a origem, na verdade. Eu sempre costumo dizer isso. Nós esquecemos nossas origens. E aí a gente acha que tudo foi mérito nosso. E mesmo que, quando eu estou falando aqui, nem estou falando de ficar rico, estou falando de sair de um bairro mais periférico para um bairro um pouco mais central ou menos periférico. Né? E aí, galera, faz parte, essa mesma visão é o que o rico tem. E essa mesma visão egoísta que nós temos faz com que o rico que nós estamos falando aqui, os que enriqueceram muito mais na crise, segundo a pesquisa, eles sobressaem sobre a gente. Então, para cada um que sobe, um monte de gente vai perder. Para cada um que ganha muito, muitos perdem também.
tudo bem? Não é à toa que a estrutura principal do capitalismo, principalmente nessa época aqui, é que a maioria das pessoas, a maioria das pessoas estão dentro desse grupo aqui, E aí eu não estou falando que os outros 3,5 bilhões estão super bem, é mentira isso. Porque na verdade, os mais ricos mesmo, os que mandam no mundo, é isso aqui, 1% das pessoas no mundo, 1% das pessoas no mundo, 70 milhões de pessoas, eu estou falando aí baseado que o mundo tem 7 bilhões, tá? Tem um pouco mais, tem quase 7 bilhões e meio, ou se não mais. Mas eu estou falando baseado em 7 bilhões. 70 milhões de pessoas têm muito mais dinheiro do que os outros 6,93 bilhões de pessoas. 70 milhões tem equivalente a mais dinheiro que os 95% abaixo, né? E aí, depois da crise, 80% dos espanhóis, aqui o país é um jornal espanhol, acham que a lei favorece os poderosos. Então, a gente já começou a enxergar aqui, os espanhóis já começaram a enxergar. Nós temos as condições de enxergar, porque cada vez mais nós conseguimos ver isso com clareza na sociedade. E cada vez mais, olha que é pior ainda, quando eu vejo isso, cada vez mais eu me torno mais egoísta. O ser humano começa a fazer essas coisas justamente para poder se proteger. Então, poxa, então se os caras conseguiram, eu também quero conseguir, que eu não quero mais ser o cara que perde. Só que a maioria de nós, ali, 95%, vai continuar perdendo. Desde a classe média, que se acha, classe média alta, que se acha os donos do negócio, a classe média, né? A turma C+, a classe média baixa também já começa a pensar que é assim que funciona o mundo e tem que ser assim. É tanto que essa ideia da meritocracia vem falando sobre isso o tempo todo, e a ideia aqui é justamente tratar, nesse vídeo, dessa visão que traz pra gente, dessa visão egoísta, dessa visão gananciosa, que traz pra gente o que nós estamos falando aqui para vocês, mostrando aqui para vocês, tá bom? Então, a mudança, a gente já começou a perceber muito mais rápido de onde o dinheiro foi parar, tá? Essa mudança aqui, que a gente está falando aqui do Bezos. Na década passada, em 2008, 2009, que foi a crise, demorou um pouquinho mais para a gente ter esses dados mais consolidados. Então, em 2014, a gente começou a falar que teve mais gente mais rica. Em 2010, a gente já começou a falar aqui, que os ricos já aumentaram em torno de 17%. Então, se tinha, sei lá, 100 milhões de milionários, porque aqui a gente está falando dos milionários principalmente, passou a ter 117 milhões de milionários. Só que aí a quantidade de pessoas para trás que perderam para essas pessoas terem foi muito maior, né? São os outros tantos bilhões de pessoas, tá bom? Então eu gostaria de começar isso. A gente vai ter uma série de vídeos onde eu vou tratar desses temas mais conjunturais e para vocês poderem discutir mesmo e questionar mesmo, porque eu não estou dizendo que eu tenho razão aqui, mas eu estou mostrando para vocês como é que funciona a partir dos dados mais recentes, das matérias, das pesquisas que são feitas, porque cada uma dessas matérias aqui eles foram baseados em pesquisa para poder mostrar para a gente como é que funciona o sistema, tudo bem? Pessoas, é isso. Eu gostaria de convidá-los aí para vir bater papo e gostaria também de terminar aqui com vocês continuando falando de mudança, mas numa outra música que eu gosto muito, que é a música do Black Sabbath, que é essa aqui.